Glória a Deus. Boa noite, gente. Tudo bem? Bom vocês aqui. Hoje o nosso culto vai ser mais rápido, não é? Pelo decreto, nós teremos que estar em casa às 7h30. Amém? Mas nem por isso vamos deixar de congregar, de falar do Senhor, de ter nosso tempo de comunhão com Deus, de ter o nosso tempo de oração, de vida com Deus, de maturidade no Espírito, de avançar. Eu creio que tudo o que nós vivemos diante de Deus e debaixo do sol é uma grande chance de Deus para que nós venhamos a amadurecer. Eu quero falar com vocês nessa noite acerca de algo que eu tenho vivido e que tem preenchido meu coração. Vocês me ouviram falar alguns dias sobre a mão da oportunidade. Eu repeti muitas vezes e nos corredores aí, vocês me ouviram falar sobre a mão da oportunidade. Por que essa mão da oportunidade? Eu compreendi que essa é uma ferramenta que Deus coloca diante de nós como uma grande chance para que a gente venha avançar. Porque a intenção de Deus é que a gente avance. A intenção de Deus é que a gente alcance um nível de maturidade no Espírito, que venhamos a chegar à estatura de varão perfeito. Não é isso? Obrigada, ficou ótimo. Por que essa mão da oportunidade? Há alguns meses atrás, eu estava muito acima do peso. Eu cheguei a 120 quilos, né? E eu estava com muitas dificuldades para respirar, dificuldade para me locomover em casa, dificuldade para fazer as tarefas domésticas, dificuldade para tudo, queridos. Eu estava com dificuldade de tomar banho, de limpar o pé, para vocês terem ideia. E eu orava todos os dias pedindo a Deus que enviasse alguém que pudesse me ajudar. Porque a mudança de mentalidade, para que a gente avance naquilo que Deus quer, muitas vezes a gente precisa de alguém que fique assim com a gente, fique assim com a gente. E para que isso aconteça, precisa que isso seja dado um pontapé inicial. E de verdade eu recebi esse pontapé inicial. Um dia eu conversando com uma amiga, já uma amiga de infância, né? Nós somos amigas há mais de 30 anos, e a gente conversava muito, e ela entendia sobre as minhas dificuldades, sobre a situação que eu vinha enfrentando, que eu tinha acabado de enfrentar com a partida da minha mãe. Então foi assim um turbilhão de emoções, de coisas que explica, mas não justifica, não é? A minha apatia, a minha entrega total. E por quê? Porque eu estava ali sempre orando, sempre diante de Deus, lendo a palavra e tudo, mas é como se a palavra ela surtisse um efeito para muitas coisas, mas que parece que não surtia efeito. Por quê? Porque eu não aplicava a palavra de Deus à minha real dificuldade, que era a minha obesidade, e uma obesidade mórbida, né? Então, o que acontece? Ela chegou, eu me matriculei na hidroginástica, e aí falei com ela assim, olha, eu vou fazer hidroginástica. Ela falou assim, não vai não. Eu falei, vou sim, não vai não, porque você vai fazer um programa de emagrecimento, e eu já decidi. Eu falei, você já decidiu? Como assim que você já decidiu? Já decidi tudo. Aí eu falei, não, menina, eu vou fazer hidroginástica, eu não gosto muito de funcional. Não, você não tem que gostar, você vai fazer. Porque você precisa. Cara, foi maravilhoso, porque assim, ela me jogou para frente. E outra, ela acreditou que eu podia. E assim, Deus já vivia me dizendo que eu podia. Mas sabe aquela coisa que o seu corpo não tem condição de ir? E eu de verdade precisava dessa mão que me levava adiante. E eu orava e chorava para Deus e falava assim, você já fez isso por mim. Você já derramou o teu sangue para me trazer cura.
E às vezes a gente olha para os anjos que Deus coloca na nossa frente, né? Muitas vezes eu tive esses momentos de conversa com a apóstola Nancy. Eu conversava muito com Deus sobre esse assunto e era uma coisa que de verdade me incomodava. Até o dia que eu tive a revelação de Deus de que era necessário de verdade uma mudança. Então, o que aconteceu? Deus, eu de tanto orar pedindo a Deus que enviasse essa pessoa, eu me senti como Jonas na barriga do peixe, e de lá de dentro da barriga de peixe, diz a palavra lá no primeiro capítulo de Jonas, que ele clamou, que ele orou de dentro da barriga e Deus ouviu. Porque tudo aquilo que você clamar, Deus vai ouvir. E Deus vai mandar um socorro para você, como de fato Ele mandou a minha amiga Luciana, como um socorro para mim. Então, ela foi, de verdade, a minha mão da oportunidade. E nessa noite eu quero falar, e já há alguns dias eu venho escrevendo sobre isso, e eu queria pregar sobre isso, não é? Sobre essa mão da oportunidade. E aí eu fui pesquisar sobre essas coisas já há alguns dias, e aí eu vi que oportunidade, o sinônimo de oportunidade é circunstâncias, né? É uma condição favorável para a realização de algo, é um ensejo, uma condição, uma ocasião favorável à conveniência do tempo e do espaço. Por que do tempo e do espaço? Porque a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Né? Tempo de fazer tudo conforme Ele deseja. Então, Deus vai sempre colocar diante de você essa ocasião. Só que essa ocasião não é ainda a oportunidade, mas é uma chance. Então, Deus vai sempre colocar diante de você uma chance. Deus vai sempre colocar diante de você uma ferramenta para que você construa a oportunidade. Então, eu percebi que havia uma diferença entre chance e oportunidade. Porque quando você aceita Jesus, quando você se entrega ao Senhor, e que você declara diante dos homens, que você declara no mundo espiritual, que você tem um novo comando, que a sua vida assumiu um novo comando, que você tem um novo chefe, que você tem um dono, né? Que os teus pensamentos, que a tua vida pertence a Ele, você está declarando que você aceita essa chance que Jesus está colocando diante de você. Então, nós agarramos essa chance. Por quê? Porque nós compreendemos que essa chance, que é esse sangue de Jesus, a cruz, o que Ele fez, o derramamento, né, de toda a questão espiritual sobre a tua vida, é uma chance que Deus está lhe dando para você de verdade mudar, para que você assuma de verdade esse novo comando e que você tenha uma postura diante dessa chance que Deus lhe dá. Então, chance e a oportunidade parece a mesma coisa, mas há uma grande diferença entre elas, porque chance é o que te dão. Jesus te deu uma chance de mudar. Jesus te deu toda a chance quando lhe perdoou, quando lhe reposicionou diante do mundo espiritual. Mas a oportunidade é o que você cria, é o que você constrói, né? Então, para ter êxito em tudo que você vive diante da chance que Deus lhe dá, você precisa criar suas próprias oportunidades e estar pronto para alguém te oferecer uma chance. Ou seja, a oportunidade é você viver dentro do profético de Deus. Então, para você viver a oportunidade de Deus, você precisa ter fé. Porque senão você está diante da chance, mas vai estar sempre orando, pedindo a Deus que envie um consolador. Você vai estar diante de Jesus, pedindo a Deus que te mande uma companhia. Você vai estar diante de Deus, pedindo a Deus que te mande um provedor, um pai. E por aí vai. Queridos, eu estive diante da minha amiga, ela falou,
Você vai fazer. Eu falei, não, mas eu não gosto de funcional. E ela disse, você gosta sim. Hã? Ah, sim. Aí eu falei assim, pois é, mas isso aí tudo que você está falando nesse programa é caro. Ela falou, pois você vai fazer porque eu já paguei tudo. Aí eu falei, caramba, eu estou diante de uma grande chance. Só que aí, para eu poder seguir nesta chance, eu ia ter que enfrentar dores na coluna, eu ia ter que enfrentar uma dieta restritivíssima, eu ia ter que calar o meu eu, porque é assim, né? A gente quer o socorro, mas quando o socorro vem, a gente é mais altivo do que o socorro. Porque, às vezes, o socorro vem de preto e você está dizendo, não, não gosto de preto, eu só gosto de amarelo. Senhor, mande amarelo. Tem isso também, tem isso. E aí o Senhor falou para mim assim, você não me pediu tanto uma pessoa para te ajudar? Ela vai ser essa pessoa. Cara, e nós começamos. Vocês não fazem ideia como foi difícil. Tinha dia que o Williams olhava para mim assim, perguntava assim, tá difícil, né? Eu falava, tá muito difícil. Porque não era só fazer uma dieta, gente. Que fazer dieta, todo mundo fazia dieta. Mas precisava haver dentro de mim uma mudança de mente que só eu ia poder construir. Por quê? Porque eu tinha as ferramentas para construir. Só dependia de mim. Assim como é a salvação, a ferramenta está dentro de você, o Espírito Santo está aí. Viver a salvação de Deus só depende de você. Então, é fácil viver tudo isso? Não, não é fácil. Mas é possível? Porque se uma pessoa consegue, significa que duas podem conseguir, 3, 4, 5, 10 mil, 10 mil. Então, nós estamos falando de milhares de pessoas que vivem, que conseguem, que se entregam, que renunciam e que agarram a chance e faz da sua oportunidade o tempo, no espaço, naquele momento. A palavra de Deus lá no livro de Tiago diz que a vida é como um vapor d'água, que agora ela existe. E daqui a pouco ela não existe mais. Por quê? Porque a vida é a oportunidade que Deus lhe deu para você construir as suas oportunidades eternas. E a cruz e o sangue de Jesus é o que Ele também te deu para você construir a oportunidade da salvação, do reposicionamento do mundo espiritual. Mas isso vai exigir sacrifício. Isso vai exigir renúncia. Isso vai cair muitas vezes no choro, na incerteza, no medo, no pavor. Muitas vezes eu tive pavor. Queridos, mas não tenham medo do que Deus pode fazer com você. Não tenham medo das chances de Deus na sua vida. Porque as chances, muitas vezes, elas podem não voltar. Deus vai colocar diante de você e muitas vezes essa chance ela não vai voltar. Eu conheço uma pessoa, cristão inclusive, eu não vou falar o nome, né, que não convém. Mas, assim, ele trabalhava muito, era crente, casado. Mas ele nunca tinha ido à sorveteria com a esposa. Por quê? Porque ele estava esperando um dia ele se aposentar, ter uma vida tranquila, para poder ir na sorveteria, Luiz, com a esposa. Sabe o que aconteceu dentro da igreja? Apareceu um irmão que levou. Sabe por quê? Porque a gente fica achando que o que Deus está colocando diante de nós vai ser sempre para depois. O fato é que as chances, elas chegam. Mas o que depende de nós? O seu preparo. O teu preparo para você fazer da sua chance, de verdade, uma oportunidade. E aí achei muito interessante porque a origem
do nome oportunidade me fez refletir muito sobre isso. Porque ela vem do nome de um vento. Olha que interessante. Os romanos tinham o hábito na antiguidade de dar nome aos ventos. E um vento que eles apreciavam imensamente, que levava o navio em direção ao porto, era chamado de obiportus, o vento oportuno. Então, na origem disso tudo é a união do prefixo ob, que quer dizer em direção, e da palavra portus, porto de mar. Então, avalie bem, todos os ventos que sopram a favor e contra são ventos. Mas para entender o vetorial da situação e compreender para onde efetivamente sopram os ventos resultantes, você vai ter que entender sobre o vento. Ou seja, o obiportus, que era esse vento oportuno, era o vento que levava o navio em direção ao porto. Se o navio não tivesse na hora certa, no momento certo, onde costumava naquele horário o vento passar para levá-lo naquela direção, o vento também passaria, mas levaria para outra direção. Achei isso muito interessante, porque esse obiportus, ele vai fazer com que você compreenda que é você o responsável pela direção da tua oportunidade. Então, enquanto Deus lhe constrói chances, você pega as tuas chances e constrói pontes, para que você possa ir exatamente para os lugares onde Deus quer te levar. Porque senão, esse vento oportuno, ele deixa de ser oportuno e passa a ser inoportuno. Portanto, se você estiver no controle do vento errado, você tomará a direção errada e ainda vai dizer que foi a oportunidade. E verdade, foi sim a oportunidade, mas não a de Deus, foi a que você construiu, por aquilo que você carrega dentro de você. Então, a nossa necessidade de entendermos que é necessário a total dependência de Deus, porque senão nós estaremos diante de grandes chances de Deus e tomando direções contrárias. O fato é que Deus vai sempre colocar diante de você a bênção e a maldição. A escolha é sua. O interessante é saber que Deus, Ele vai sempre lhe dar uma chance. Nunca na sua vida você ficará sem uma chance. Porque Deus tem intenção de te abençoar. Deus tem intenção de te fazer sair do lugar, para te levar para um outro lugar. Mas esse lugar é você que vai escolher. Só que, lembre-se, o lugar certo, Deus já tem. Só depende que você compreenda que lugar é esse. Ah, mas como eu vou compreender que lugar é esse? Aí que é uma grande sacada de Deus. Se você é alguém que se relaciona com Deus, se você é alguém que ouve a voz de Deus, Deus vai ser o seu obiportus. Ele vai ser e sempre será o teu vento oportuno. E saiba que Ele só te levará a lugares convenientes e prósperos para a tua vida. O fato é que nós somos independentes. Me lembrei agora do próprio Jonas, né? Do próprio Jonas. Eu vou ler a Bíblia, gente, porque a gente tem que ler a Bíblia, né? Vocês acharam que eu não estou falando de mim mesmo.
Mas quando eu refletia sobre isso, Deus me deu uma passagem muito interessante, que não foi de Jonas, mas uma passagem em Esther. Lá no livro de Esther, fala que Esther era uma pessoa que ela tinha uma percepção. A percepção dela era muito aguçada. Por quê? Porque ela era alguém madura espiritualmente. E tudo que Esther viveu, ela viveu construindo pontes eternas, não só para ela, mas para todo o teu povo. Vamos ler lá o livro de Esther? Esther 4, do versículo 6. Gente, eu vou ler a partir do 4, tá bom? E vou ler rapidinho. Então, vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu. E mandou roupas para vestir a Mordecai. Vamos ler a partir do 4:1, tá? Para contextualizar os irmãos que estão nos ouvindo. Vocês já conhecem a palavra, mas alguns irmãos que talvez cheguem não conhecem o contexto inteiro. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu. E mandou roupas para vestir a Mordecai. Mordecai era o seu tio. Ela tinha sido uma menina que os pais morreram e ela foi criada por esse tio. Amém? Para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, mas também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar os tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Amã, cadê? Amã, né, no versículo 7, era um dos pessoas que eram próximas, né, que tinham acesso ao rei. E o que ele fez? Ele sabia que Mordecai era uma ameaça, porque Mordecai representava o povo judeu. Então, ele ofereceu pratas para que se pudesse matar Mordecai. E aí, o que Mordecai fez? Ele chamou atenção, fez lá um bem bolado, né? Chamou atenção para que tudo que ele estivesse sendo feito pudesse chegar aos ouvidos do rei. Para que o rei tomasse conhecimento que Amã, ele queria matar Mordecai, simplesmente porque Mordecai representava alguém que era judeu, e também sabia que a Esther, ela era sobrinha de Mordecai e também fazia parte desse povo. Então, era uma ameaça para esse homem. Então, lhe deu, Amã prometera pagar os tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia na sua presença, lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou
pois, ataque e fez saber a Esté as palavras de Mordecai. Então respondeu Esté a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão a sentença à morte, salvo se o rei estender para ele o cedro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Versículo 12. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esté. Então lhe disse Mordecai que respondessem a Esté: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levada a rainha? Então disse Esté que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esté lhe havia ordenado. Achei muito interessante porque, assim, Esté foi colocada estrategicamente dentro do reinado, né? E ela estava ali como representante do teu povo. Então, Mordecai, ele foi observando e percebendo cada situação. E ele foi conduzindo Esté. E Esté percebeu, ela teve a percepção da maturidade espiritual do teu tio. E aí ela se permitiu ser direcionada pelas ordens de Mordecai, seu tio. Para quê? Para que o rei se agradasse dela, porque se o rei se agradasse dela, ela poderia salvar a ela e ao teu povo. Então, a chance de Esté estava diante dela. Ela era uma moça bonita, era uma moça vistosa, mas aí ela foi e ficou 6 meses no palácio, construindo o quê? A oportunidade de estar diante do rei. Ela foi se cuidar, ela foi se tornar ainda mais vistosa, ela passou 6 meses se ungindo, tomando todos aqueles banhos, preparando-se, né? Diz a palavra que ela se preparou fisicamente, mas havia uma proposta no coração de Esté. Ela está no lugar para o qual um dia ela foi feita para estar. Porque o grande barato da chance é justamente o lugar estratégico que você precisa estar para se cumprir pelo qual você foi criado. Então, o palácio era o lugar que Deus criou Esté para estar. Então, a chance era o palácio. A chance era ser escolhida pelo rei. A oportunidade foi ela que construiu para ser aceita pelo rei. E ela foi aceita pelo rei? Ela foi aceita pelo rei? Ela foi aceita pelo rei. E quem usufruiu de toda essa aceitação do rei? Só ela? Todo o seu povo. Então, o que eu quero dizer para você? Que Deus, Ele construiu, Ele criou você com um propósito. E Ele vai colocar diante de você a chance para você cumprir o teu propósito. Então, o que você tem que fazer com a chance que Deus lhe dá? Construir as tuas pontes. Construir, amadurecer. Grudar em Deus. Crescer com Deus. Esperar o tempo certo.
Qual é o tempo certo? O tempo da maturidade. O tempo do comando de Deus. Porque não é só ser o palácio. Se Esther chegasse no palácio fora do tempo, adiantaria? Se Esther chegasse no palácio sem maturidade, adiantaria? Se Esther chegasse lá e se deslumbrasse somente com o palácio, e aí ela não se preparasse, ela não entendesse que ela estava ali com uma missão, adiantaria ter a chance? Porque ela ia se perder no meio da oportunidade. Por quê? Porque o portos dela poderia não ser o portos, o a direção, mas sim a falta de direção. E essa falta de direção poderia levar Esther para um outro lugar. Então, nessa noite, eu quero perguntar a você, o que está te impedindo de você tomar a direção de Deus? É o medo? É um espírito. E Deus não lhe deu um espírito. E eu vou te dizer, ninguém que segue o seu rumo em direção ao comando de Deus não vai ter uma dose de medo. Por quê? Porque você precisa ser direcionado pela fé. E fé é você colocar os seus pés onde nem existe degrau. Queridos, humanamente, isso traz medo, isso traz insegurança. Mas se Deus é o Deus da tua chance, coloque o pé. Porque na hora que você colocar o pé, o degrau aparece. A sua chance não é assim, ó. Você quer ver o degrau para depois você colocar o pé. Você não precisa ter fé para viver isso. A tua chance é um dia você falar que Jesus existe. E Ele te resgatou e te livrou de toda a tua iniquidade. Então, você não precisa ver que você está curado de toda iniquidade. Você precisa crer que Ele de verdade curou a tua iniquidade e você se comportar sem a iniquidade. Isso é a grande sacada de Deus, fé e obediência. Sem fé e obediência, o teu portos te levará a uma outra caminhada, para um outro porto que não é o porto de Deus. E se Esther não fosse para o porto de Deus, as consequências para a vida dela não seriam só dela, mas de toda a tua descendência. Portanto, errar a direção de Deus não traz consequências só para você, traz consequências para a tua descendência. E Deus quer nos sacudir, Deus quer nos levar a portos seguros, portos eternos, mas para isso você vai ter que ser íntimo de Deus, leal a Deus e obediente a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Oportunidade não é o que é bonito. Oportunidade é o que é direção. E a direção, ela precisa ter o tempo. E ela precisa ter o modo. E ela precisa ter a condição. E precisa que você esteja maduro para viver. Porque senão, é um tempo inoportuno. E Deus não tem interesse que você viva fora do tempo. Deus não quer que você não ocupe o espaço que não é seu. Irmãos, você nasceu para ocupar um espaço. Você não nasceu para ocupar 2 espaços. Você nasceu para ocupar um espaço. E você tem que fazer o teu espaço transbordar, para que outros sejam atingidos por aquilo que você construir no seu portos. Deus é o nosso portos. Ele é a nossa direção.
Ele é a consequência da nossa vida. Amém? Infelizmente eu vou ter que parar. Mas reflita sobre isso. Reflita com aquilo que Deus está nos falando nessa noite. Abaixe sua cabeça aí. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está nos ouvindo, nos assistindo. Eu quero te dizer que Deus, Ele é bom. E Ele de verdade te deu um caminho. E esse caminho tem nome e sobrenome, que é Jesus. A palavra diz que Jesus é o caminho que te leva a viver plenamente tudo aquilo que Deus criou você para ser. Então eu profetizo em nome de Jesus, que a tua vida seja de obediência, que a tua vida seja verdadeiramente uma construção de tempo e de espaço, para que Deus te leve a lugares altos, a lugares de cura, a lugares de êxito, a lugares de obediência, a lugares de alegria, de vida plena. Deus tem esse lugar de vida plena para mim, para você, para a tua casa, para a tua família. Mas nunca ache que vida plena são degraus diante dos teus olhos. Mas é uma vida de fé, onde você e Deus construirão e viverão para toda a eternidade. Porque o que Deus constrói é definitivo e nada será tomado de você. Em nome de Jesus. Amém? Essa é a minha palavra dessa noite, aquilo que Deus tem direcionado ao meu coração. Tudo isso veio quando Deus me estendeu a mão da oportunidade através da minha amiga Luciana. Eu oro todos os dias por ela e eu desejo plenamente que, assim como ela foi a minha mão da oportunidade, que eu também possa ser a mão da oportunidade para muitas outras pessoas. E que você também seja a mão da oportunidade para todos aqueles que estão ao teu redor. Mas para isso você precisa saber qual direção tomar. E há aquele que diz qual direção ir. E esse alguém se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Tenham todos uma noite de paz e de felicidade plena no Senhor.